Então, meu nome é Rogério, tenho 38 anos, né? Sou formado em Direito e agora, de uns anos para cá, que eu resolvi mexer com história, que já era uma paixão que eu tinha desde na adolescência, né? E agora, com uns 30 anos, que eu resolvi estudar roteiro de história em quadrinho e começar a escrever história em quadrinho. O principal problema é você achar história para colocar em tanta página. Eu comecei fazendo história com 8 páginas, porque tentando trabalhar dentro desse espaço, e daí resolvi aumentar para 20 páginas, então você já começa a pensar, como que eu vou fazer minha história caber em 20 páginas? E agora eu já estou trabalhando em um roteiro de 40 páginas, às vezes você escreve o primeiro ato, a segunda metade do segundo ato, chega na segunda metade do segundo ato, você fala, e agora? O que vai acontecer nesse pedaço da história? Então, acho que a maior dificuldade que eu acho que busquei dar uma olhada no curso era nesse sentido de, né, você dar essa continuidade, achar os ingredientes ali para você ir colocando nessa massa do bolo aí. Eu conheci o curso por causa acho que dos e-mails mesmo, né? Eu recebi algum e-mail do curso e fui conhecer lá a página. Já tinha visto há algum tempo, mas não estava assim no momento adequado para eu fazer o curso. Daí chegou no segundo semestre do ano passado, achei que já estava na hora, ia ter tempo para poder me dedicar a isso daí e criar nessa rotina, essa disciplina de estudar um pouquinho todo dia e daí decidi fazer o curso, achei que estava na hora. Pelo site do curso mesmo, eu fui dando uma olhada no conteúdo que ele tinha, né? Olhei assim e falei, pelo menos bastante conteúdo vai ter. Sim. Então, se eu me dedicar a alguma coisa, eu vou aprender aqui, né? A dificuldade que a gente vai encontrando, porque pegar a jornada, entender o processo da jornada de herói, identificar o processo da jornada de herói nos filmes, vai ficando cada vez mais fácil você ter essa percepção, porque o curso tem algumas atividades nesse sentido, né? Você vai meio que você vai assistindo um filme, você já vai pensando, agora vai acontecer isso e tal, né? Então acho que você vai identificando essa jornada do herói, mas também eu acho que uma questão que fica, que você tem que trabalhar, é como fazer aquilo ser seu. Porque às vezes se você chega num pedaço da história e você sabe que pela jornada de herói mais ou menos o que tem que acontecer naquele momento, né? Só que e vem as referências do que aconteceram em material que você já viu, os filmes que você já viu, o que você já leu. Eu acho que a dificuldade é fazer como que isso aqui vai ser meu, porque eu acho que a jornada do herói na história, ela é uma ferramenta, né? Você tem uma história para contar e vai usar essa jornada de herói como essa ferramenta, essa estrutura, mas você tem que fazer de uma forma que ninguém veja que ela está ali, né? Que fique uma coisa natural. Me chamou a atenção no curso foram sobre os gatilhos, né? Eu achei. Você tem o gatilho do verossímil, o gatilho da prova, todos aqueles gatilhos lá são ferramentas que se identifica nas histórias que a gente consome, né? E daí você descobre que dentro da sua história você pode usar esses gatilhos de forma inconsciente ou de forma consciente. Quando você aprende a usar isso de forma consciente, né? Passa a ter um domínio maior sobre a história que você está contando. Essa história que eu tô lançando no Catarse agora, que é Corpos Secos, né? Ela já era uma história em quadrinhos em 8 páginas que eu já tinha escrito e um colega já tinha desenhado e estava pronta. Só que a história não funcionava, né? Porque eu só fui jogando ali um monte de coisa que eu achava legal para pôr na história. E até com o toque de um outro amigo que deu uma lida na história, né, me fez perceber que eu tinha muita história para pouca página, né? Aquela história dava para ser ampliada. Daí eu resolvi ampliar aquela história para 20 páginas, acabou ficando em 24 páginas, e foi aí que essa consciência da jornada do herói, todas aquelas coisas que eu tinha jogado na história de 8 páginas, eu consegui pegar aquilo lá e estruturar numa história maior, né? Então, dando mais tempo para algumas coisas acontecerem, excluindo outras coisas que não faziam parte da lógica daquela história que eu estava contando. Então, eu cheguei nesse produto final, que é essa história de 24 páginas que eu estou lançando de forma independente pelo Catarse e fiquei satisfeito com esse resultado. Estabeleci a meta bem humilde, assim, né? Só para conseguir imprimir o Claro. gibi e bati a meta da impressão. Tem alguns roteiros que já estão prontos, tem uns outros que eu volta e meia eu vou trabalhando, e tem um que eu estou escrevendo a história do Hans Staden, um alemão que ele naufragou aqui em 1500 e pouco, e ele foi sequestrado por uma tribo indígena de canibais, né?
que é uma história real. Ele sobrevive, sai e volta para a Alemanha, onde ele escreve a biografia dele, né? E daí eu estou trabalhando na história dele de uma forma romanceada, né? Me apropriando, não estou contando exatamente a história dele, estou me apropriando para contar a minha história. Então já tem o primeiro ato, a primeira parte do segundo ato e tem o terceiro ato. Eu sei o que acontece, mas estou empacado nessa metade aí que eu estou trabalhando com a jornada do herói para ver como é que eu desenvolvo essa segunda metade. Recomendo o curso para quem quer entrar nesse universo de contar histórias, né? O curso ele tem bastante conteúdo, então quem tiver interessado e quiser aprender, né? Ele tem bastante teoria para você poder entrar nesse universo. E daí a prática depende de você, né? Pessoal, estou muito feliz. Olha o que chegou aqui no correio do Rogério Faria. Eu aqui com minha casa. Corpos Secos. Corpos Secos foi um texto produzido pelo Rogério Faria, pelo escritor que participou do programa Jornada do Herói e transformou, né, usou a estrutura da Jornada do Herói. Aqui a dedicatória. Lucas, muito obrigado pelo apoio e principalmente por me guiar pelo caminho da Jornada do Herói, Rogério Faria. Muito feliz de ver esse resultado desse aluno concreto, ver o resultado concreto, né? Muito legal quando a gente se dispõe a criar uma teoria, uma estrutura, organizar essa estrutura, atualizar a jornada do herói, que não é uma invenção, né? É um fruto de uma observação, atualizar para os dias de hoje, colocar etapas extras organizadas para que quem deseja criar uma história possa construir. E está aqui o resultado do Rogério, que fez uma parceria com um desenhista e lançou aqui o Corpos Secos. Muito feliz de receber esse material aqui. Parabéns, Rogério.